Estamos iniciando hoje o primeiro módulo da disciplina Patologia da Nutrição, ministrado pela professora Geovânia Menezes. Lembrar que o esôfago, o órgão que acomete essa patologia, tem a função principal de conduzir o alimento da boca ao estômago. Este órgão também possui, no seu final, na proximidade inferior, o esfíncter esofagiano inferior, que é uma válvula que controla a liberação do conteúdo do esôfago para o estômago. Então, qualquer problema de afrouxamento e dilatação desse esfíncter provoca o refluxo esofagiano. O relato principal dos pacientes em ambulatórios e consultórios refere-se à pirose, à queimação retroesternal, seguido de epigastralgia e à regurgitação de conteúdo líquido noturno. Esta doença também caracteriza-se por períodos de exacerbação e de remissão, podendo levar à lesão do esôfago com complicações como a estenose, o esôfago de Barrett e o câncer. O fator desencadeante principal da doença esofágica seria o retorno do conteúdo ácido para o esôfago, provocando assim uma inflamação deste órgão. Essa patologia ela tem uma etiologia multifatorial. Em relação à fisiopatologia, podemos entender que nem sempre a esofagite de refluxo pode levar à doença do refluxo gastroesofagiano, porque o paciente pode simplesmente apresentar o refluxo, mas não ter a lesão instalada. Esse refluxo naturalmente é controlado por barreiras fisiológicas do organismo. Podemos citar o fluxo salivar e o equilíbrio na motilidade do esôfago. Para que ocorra, na verdade, a lesão esofagiana, torna-se necessário um desequilíbrio entre os mecanismos de defesa e os agentes refluídos, como os íons H+, a pepsina, os sais biliares e as enzimas pancreáticas, de modo a permearem a mucosa. Na ocorrência da persistência desse refluxo, nós temos como o ator principal a disfunção motora do esfíncter esofagiano inferior. Essa disfunção motora pode ocorrer, na verdade, por um relaxamento alto deste esfíncter ou por defeitos na pressão deste esfíncter. É importante lembrar que existem outros fatores não esfincterianos relacionados com a gênese dessa patologia. Dentre eles, podemos destacar o aumento da pressão intraabdominal, que ocorre na ascite, no meteorismo e na obesidade. Também o retardo do esvaziamento gástrico, doenças difusas do tecido conectivo, uso de sondas nasogástricas, a doença ulcerosa e também a gravidez. As manifestações clínicas principais da doença do refluxo gastroesofagiano são a pirose, que é caracterizada pela queimação retroesternal, a regurgitação, que deve ser sim diferenciada do vômito. Esta regurgitação refere-se ao retorno do líquido até a faringe, na ausência de náuseas ou contrações abdominais que ocorrem no vômito. Outra manifestação clínica seria a disfagia, a dificuldade de passagem do alimento pelo esôfago, a dor da deglutição, que seria a odinofagia, a dor torácica, que é muito confundida com a angina, o infarto. O sistema das vias aéreas superiores também tem alterações, aerofagia e eructação e soluços. O diagnóstico, a maioria das vezes, é feito pela história clínica, é um diagnóstico clínico, não sendo necessário a endoscopia.
nos casos das complicações da doença do refluxo gastroesofágico, faz-se necessário a endoscopia. Quanto ao tratamento, pode ser um tratamento mais simples, conservador, relacionado a modificações de alguns hábitos posturais e dietéticos, bem como a utilização de algumas drogas. A terapêutica clínica da esofagite inclui medidas de orientação dietética relacionadas à presença de alguns alimentos que aumentam essa acidez, como a gordura, né, que também que dificulta, na verdade, faz com que o alimento permaneça mais tempo no estômago, alimentos gordurosos, a presença de cafeína, refrigerantes, alguns alimentos ácidos, né, a presença também de nicotina, como característica daquele paciente, pode ser orientado à exclusão desse hábito. O deitar-se após a refeição deveria também ser uma conduta de exclusão. E como conduta adicional, sempre aliada a estas primeiras condutas, tem a utilização de algumas drogas, que estas drogas elas têm, na verdade, o objetivo de atuar aumentando o esvaziamento esôfago-gástrico, e aquelas que também diminuem a acidez gástrica. Nas complicações, ocorrendo também sangramentos recidivos, outros tipos de complicações, esôfago de Barrett, estenose não responsiva à dilatação endoscópica, faz-se necessário um tratamento cirúrgico.